quero ler aqui alguns textos da Bíblia Sagrada. Eu prometo, tá, Região, que eu não vou citar nomes, tá? Por causa dessa polarização que nós estamos tendo. Infelizmente, meu coração, viu, Reginaldo? Meu coração não fica triste, meu coração fica indignado com o que estão fazendo com as escrituras, utilizando-se das escrituras. Engraçado, nos 10 mandamentos, acho que é o segundo mandamento, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E é o que está acontecendo. E acho engraçado, mas amém, né? A minha pergunta, Reginaldo, é assim: por que Deus está deixando? Né? Se é lá do A, se é lá do B, não importa, não interessa. Deus não está no controle de tudo, irmãos? Está, não está? Porque há 10, 15, 20 anos atrás não aconteceu o que todo mundo teme acontecer em 2023. E por que irá acontecer em 2023 caso ocorra o que algumas pessoas têm medo que ocorra? Se Deus está no controle de todas as coisas. Outra questão são questões que eu me faço, tá, Reginaldo? E questiono a Deus. Eu estou respondendo aqui nas ondas da Rádio Nova Geração FM aos ouvintes, para você também refletir, irmãos. Não estou querendo levantar poeira para A, B, C, D. Não, é apenas uma opinião e fé do irmão Genival em cima das escrituras, que infelizmente estão usando das escrituras inspiradas pelo Espírito Santo para ver esta guerra que não vai só vai levar, como está acontecendo, dos crentes estarem condenando uns aos outros, que nem várias pessoas no Facebook já disseram para mim que eu preciso me converter. Muita gente no Facebook disse que eu não sou crente. Muita gente no Facebook diz que eu não tenho Jesus no coração. E olha que eu não estou defendendo ninguém. Eu sou neutro, indiferente. Eu nem voto, irmão. Eu nem voto. Porque eu esqueci, né, de transferir meu título. Eu tenho apenas que justificar a minha ausência no não sei o que, eleitoral, né? Mas amém. Veja só. Aí tem 3 textos aqui que eu separei, conhecidos de bastante irmãos, principalmente meu amigo Éder, ele sabe, era o que eu vou estar falando. E você que é um conhecedor do Evangelho, das Escrituras também, eu não vou fazer crítica ao que está acontecendo. A minha crítica é ao sentimento dos crentes, do porquê do medo disso, daquilo outro, se Deus está no controle de todas as coisas. Pois bem, 1 Samuel capítulo 8 fala do povo que pede um rei ao profeta Samuel. Samuel vai a Deus e consulta: estou pedindo um rei. Deus fala para Samuel: não estou rejeitando você, estou rejeitando a mim. Como eu falei com o pastor Gilmar lá na igreja onde eu congrego hoje, a igreja Assembleia de Deus Pentecostal Caminhando com Jesus, meu pastor Gilson Pereira. E ele me fez um questionamento comigo e falou, né, política e religião não. Eu falei, não, a igreja deveria ser governada teocraticamente, que é o que acontecia aqui até o capítulo 8 de 1 Samuel. O povo de Israel era um povo teocrático, era Deus que governava, só que eles decidiram ser governados por um rei, pela monarquia humana. E Deus falou para ele: estão rejeitando a mim, não estão rejeitando a você. Então dá um rei. Eu já tenho um preparado rei, dá para eles. Agora deixa claro o que você vai fazer. Aí fala que vai escravizar as filhas, pôr os filhos para trabalhar forçado, isso, aquilo, outro. Em Romanos capítulo 13 vem o apóstolo Paulo, o missionário apóstolo Paulo, falar: toda alma seja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação. Pois bem, há uma guerra aí. Aí eu falo:
os crentes estão contra as potestades, que são o pessoal lá do STF. Estão achando ruim aquele pessoal lá que estão metendo o seu bico onde não deve, né? E estão falando, não, esses caras... Não, mas... Se eles estão lá, porque foi Deus que colocou eles lá. Eu estou enganado, Reginaldo. Né? São potestades. São potestades. Bom, se... de 5 anos para trás, 5 anos para cá, ninguém nunca ouviu falar em STF. Esses caras, os 11 magistrados que lá estão, ninguém sabia nem o nome nem sequer de um. Hoje a gente conhece os 11. Né? E tá aí, ó. Aí a minha pergunta, por que Deus está deixando isso acontecer? No capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo, ele fala: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pois então, tá aqui Paulo, através dessa carta a Timóteo, falando para mim, para vocês, para nós, Igreja do Senhor, o que a gente deve fazer por essas pessoas: orar. Orar e não ficar com sentimento de rancor contra essas pessoas. Se eles estão errados, irmãos, é com eles e Deus. Deus irá subjugá-los, ou irá julgá-los. Deus vai fazer, assim como eles chegaram, se foi Deus que colocou eles lá, como diz Paulo em sua carta aos Romanos, Deus vai tirar. Se ele está no controle de todas as coisas. Agora me vem uma crítica, a outra crítica aos crentes. Como é que eu, você, nós podemos... Por isso, Reginaldo, aqui é a Rádio Nova Geração FM 87,9. E isso é um editorial de opinião e fé do Genival. Irmão, Igreja do Senhor, você que é a Igreja de Cristo está nos ouvindo através dessas ondas da Rádio Nova Geração FM. Quero fazer uma pergunta para você. Como você pode crer que Jesus pode voltar? Você crê, Reginaldo, que Jesus pode voltar amanhã? Voltar hoje? Pois bem, se você que é cristão, não estou falando para você não, tá? A igreja do Senhor. Se você que é a Igreja do Senhor tem essa esperança de que Cristo pode voltar agora, então por que você está preocupado com 2023? Por que está preocupado com o futuro? Que nenhuma pessoa mandou WhatsApp para mim dizendo, falou um monte, pense em uma pessoa que detonou o Genival no WhatsApp. E por último ela falou que eu penso dessa forma, eu defendo fulano e ciclano, beltrano. Ela disse que eu defendo, mas não defendo ninguém. Mas ela disse que defendo, Reginaldo. Já me julgou, né? Pra quem os crentes falam que não pode julgar, mas eu vivo sendo julgado e condenado nas mídias sociais. Essa pessoa disse que eu sou assim porque eu não tenho filhos. Aí se eu sou um crente mimimi, né? Que se dói qualquer coisa, eu ficaria revoltado porque eu não tenho filhos e eu tenho 44 anos, a minha esperança de ter filho ainda tá se acabando, né? Mas enfim, irmãos, isso não é irrelevante. Mas se você é uma pessoa que tiver sentimento de que eu tenho que ter um filho, igual a Ana, né? Tem que ter um filho, eu tenho que ter um filho. Não! Irmãos, a minha preocupação é com a minha vida e alma diante de Deus quando eu morrer. A minha preocupação é essa. Aí eu falo, você tem essa preocupação? Eu, Genival, eu não tô julgando você, tá, irmão? Se você tomar pro pessoal, aí o problema é seu. Mas eu vou falar, se você pensar desse jeito, você tá errado. Porque se... Genival, mas você não tem filhos, não tem neto, não tem sobrinho, não tem ninguém. A pessoa me falou isso pra mim. Não tem ninguém, é por isso que você não pensa no amanhã. Realmente, eu não penso no amanhã. Porque Jesus disse, cada dia tem o seu mal. Eu penso hoje, agora. Eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinho. Eu tenho sobrinhos.
Me preocupo com o futuro deles? Humanamente sim, mas com o amanhã deles eu não me preocupo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas se você pensa a longo prazo, ou está preocupado a longo prazo com o futuro dos seus filhos, netos, sobrinhos, etc, 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 então quer dizer que a sua esperança de que Cristo não pode voltar a qualquer momento. Você sabe que ele vai voltar, mas daqui a 10, 20, 30, 50 anos ou mais, já que você está preocupado com o futuro dos seus netos, filhos, sobrinhos. Então é uma fé, é o Genival que está falando, é uma fé hipócrita. É uma fé farisaica. Porque os fariseus e o povo de Israel até hoje esperam o Messias. Até hoje esperam o Messias. E é por isso que vem Paulo no Corinto dizendo que aquele Israel são exemplo para nós, porque nós somos aquele Israel, espiritualmente. Porque clamamos a Deus, damos glórias e aleluias, temos uma esperança nesse Deus do impossível, mas nós murmuramos, reclamamos. Quando as coisas estão difíceis, nos desesperamos. Moisés trouxeste-nos aqui para morrer nesse deserto, melhor seria morrer lá, no Egito. Lá a gente tinha sepultura para ser enterrado. Não é a mesma coisa não, irmão? Não é a mesma coisa não, igreja do Senhor? Por isso que é importantíssimo que você seja consciente. Agora, Reginaldo, e agora, ouvintes da Rádio Nova Geração FM, é tarde. A nação brasileira fez duas escolhas. E o Genival que está falando. É opinião e fé do Genival. Escolheram errados. E agora vai arcar com as consequências. Seja A ou seja B, eu e você, como igreja do Senhor, iremos padecer. O povo de Israel escolheu um rei. E por eles fazerem a escolha errada, sofreram com as consequências e sofrem até hoje. Até hoje. Infelizmente, nós brasileiros iremos passar por situações que Reginaldo, homem de Deus, vou dizer, viu, Reginaldo? Se eu, você, nós não estivermos firmados na verdadeira rocha, não é a verdade que um fulano anda falando por aí. Conhecereis a verdade dele, conhecereis a verdade dele, e a verdade dele libertará. Mas eu e você que estamos firmados na verdadeira verdade que liberta, só quem está firmado nessa verdadeira verdade é quem ficará firme. Porque hoje, pastores, apóstolos, presbíteros, igrejas estão usando microfones, púlpitos, para estar jogando os próprios crentes no inferno. E diz a escritura que quando o povo de Israel atravessaram o Jordão, teve duas tribos de Israel que ficaram aquém do Jordão. E o povo foi embora para tomar posse da terra prometida. Essas duas tribos que ficaram aquém do Jordão, eles falaram: vamos levantar aqui um altar para a gente se lembrar da nossa aliança com Deus. Porque para eles irem adorar, ficaria muito longe. Então, para a aliança se manter, eles falaram: vamos levantar aqui um altar para ficar essa aliança com Deus. Quando as 10 tribos souberam que quando as 10 tribos souberam que as duas que ficaram lá iam levantar um altar, foram lá para lutar para destruir aquelas duas tribos. Será que a igreja do Senhor no Brasil não está assim desse jeito hoje? Quer dizer, aí as 10 tribos foram lá, chegaram lá. Que história é essa? Que vocês estão levantando um altar aí para o Deus com D minúscula Baal? E eles falam: não, a gente está levantando esse altar para se lembrar da nossa aliança com Deus que nos libertou do Egito e nos fez atravessar o Mar Vermelho. Aí, conversaram, dialogaram, aí as 10 tribos entenderam, aí falaram: ah, tá, então tá bom, se for assim, então pode levantar aí o altar de vocês aí, porque a distância realmente é muito grande. Então quem puder, agora, pessoal, façam de tudo para vocês subirem para lá.
para Jerusalém, para adorar lá. Mas quem não puder, pode adorar aqui, não tem problema nenhum. Aí ficaram tudo em paz e não houve guerra. Mas veja só, o povo de Israel, 10 tribos, foram lá para destruir as 2 tribos. Povo de Deus, um se levantando contra o outro. Contra o outro. Não é o que nós estamos passando e acontecendo e vivendo, irmão? Hoje a pessoa, só porque é simpatizante de A, de B, de C, de G, H, I, J, Y, essa pessoa precisa, nunca se converteu. Quem é você, irmão, para dizer que essa pessoa nunca se converteu? Essa pessoa precisa ser salva. Quem é você para dizer que essa pessoa não tá salva? Será que é mais fácil ela estar salva do que você? Porque você está condenando essa pessoa para o inferno e está virando réu de juízo. Acho que é réu do inferno, como Jesus falou. Então, irmão, não evita essas coisas, irmão. Evita. Faz o que Jesus ensinou. Adora-o em espírito e em verdade. Simplesmente assim. Faça seu papel de cidadão. Vá lá na escola, na zona eleitoral e marque. Eu tô pensando no papelzinho, né, Reginaldo? Marque seu xizinho lá. Hoje em dia não tem esse papelzinho. Vai lá, digita lá quem você quer e amém. Glória a Deus, aleluia. Vida que segue. Vida que segue, tá bom, irmãos? Reflete aí, em nome de Jesus. E deixa de estar condenando, julgando os seus irmãos, o seu próximo, em nome de Jesus, tá? Porque eles já estão lá em cima, cheio das suas granas, e eles não ajudam aqui no programa da Voz da Verdade, né? Eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar e pedir ajuda dos irmãos para estar aqui atrás dos microfones, né? Em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Então, fica aí com essa breve reflexão, crítica, opinião e fé.